Boa noite, irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, amém? Vamos dando continuidade ao livro que estamos estudando, ao livro de Gálatas. Estamos na reta final, chegando ao fim do livro de Gálatas, último capítulo. Ainda temos uma ou duas, mais uma pregação a respeito dos últimos versículos de Gálatas. Mas estamos no capítulo 6, no versículo 6, e vimos nos primeiros versículos de Gálatas que a respeito da maneira como devemos tratar aqueles irmãos que por algum motivo foram descobertos ou revelados os seus pecados. E como devemos confrontá-los, e foram os assuntos que vimos nos primeiros versículos na semana passada. Só que nos primeiros versículos desse 6º capítulo, também fomos apresentados a um conflito que todos nós vivemos, que é o conflito entre a carne e entre o Espírito. Com isso em mente, vamos todos ler o texto de hoje, Gálatas 6, versículo 6 até o versículo 10. Se você puder ficar em pé para fazermos a leitura juntos. Gálatas 6, versículo 6. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com quem o instrui. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Feche seus olhos. Senhor Deus, nós estamos aqui para crescer, para aprender, para ouvir a Tua voz. Tem misericórdia de nós, Pai, porque somos falhos, nós somos pecadores e dependemos do Teu Espírito Santo para entender as verdades eternas da Tua palavra. Portanto, Deus, fala aos nossos corações de maneira profunda e muda tudo aquilo que precisa ser transformado em nós, Pai. Que a nossa mente esteja em constante transformação à medida que somos expostos à Tua palavra. Essa é a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Mantenha a sua Bíblia aberta para a gente recorrer a ela e tirar as nossas dúvidas a respeito do texto. Nós vamos dividir essa reflexão em 3 partes. Primeiro vamos entender o que são essas coisas boas. Do versículo 6, o apóstolo menciona por que e com quem devemos compartilhá-las. No segundo momento, vamos falar sobre a lei da semeadura, que nos revela as consequências de cada uma das nossas escolhas. E no terceiro ponto, vamos falar sobre o conflito que existe entre perseverança e desânimo. Um conflito que todo cristão compartilha. Uma luta que é vencida ou perdida diariamente. Nosso propósito hoje é trazer uma palavra de incentivo, palavra de ânimo, de despertamento sobre a responsabilidade que nós, como cristãos, temos diante de Deus e também com o nosso próximo. Vamos olhando então para o versículo 6 e somos apresentados imediatamente a 2 figuras. Nós temos o instruído e o que o instrui, o professor e o aluno, o mestre e o discípulo. Toda essa base que nós temos hoje na educação moderna, ela foi construída há muito tempo atrás
pela igreja primitiva. Nós temos que lembrar que nós estamos falando aqui da igreja e que tem a sua origem num povo pagão. A igreja que os Gálatas faziam parte, eles não, quando se converteram, não tinham nenhum conhecimento prévio do Antigo Testamento, não tinham nenhum conhecimento prévio das promessas a respeito da vinda de Jesus. Por isso, aqueles mais maduros na fé, os missionários, os apóstolos que chegaram ali naquela região da Galácia, começaram a pregar a respeito da salvação através de Jesus, e eles se converteram. Diferentes dos judeus, eles não tinham todo esse conhecimento. Então, foi criada toda uma estrutura para que esse novo convertido fosse instruído nas coisas básicas, conhecesse todo o panorama do Antigo Testamento e as doutrinas ensinadas por Cristo. E o nome desse sistema nós conhecemos como catequese. Catequese era o sistema educacional da igreja primitiva. Hoje nós associamos diretamente ao que a igreja católica faz, mas era totalmente diferente, era realmente uma escola, era uma organização educacional. Então, os novos cristãos passavam por essa primeira educação, mas se olharmos para esse texto, duas palavras são muito importantes. A primeira palavra é partilha. Partilhe é um verbo, está no verbo, né? Significa torne-se um participante, um companheiro. A origem da palavra partilha, aí lá no seu sentido, né, original, ela está ligada também à palavra comunhão. Comunhão significa ter algo em comum. O que nós, como cristãos, temos em comum? Nós temos em comum o nosso foco em Cristo, a comunhão em Cristo. A nossa fé, ela é comum, e até mesmo a nossa participação no sofrimento de Cristo. Mas o texto, é claro, diz: partilhe todas as coisas boas. O que o apóstolo está querendo dizer com coisas boas? Na verdade, se olharmos para o contexto geral da carta, toda essa carta, nós podemos pensar: o apóstolo está falando de coisas boas são coisas espirituais, nós temos que estar compartilhando daquilo que em comunhão, compartilhando, ensinando, tanto o professor como o aluno para com o professor. Nós temos que entender que comunhão não é uma coisa unilateral, né? Ensinar não é uma coisa unilateral. Podemos pensar nesse sentido, é claro, mas o texto ele é mais específico. O apóstolo Paulo ele é mais específico. Ele está falando sobre a manutenção financeira daquele que ensinava, dos professores, dos mestres e missionários que existiam ali naquela igreja, o que era um assunto delicado tanto na época como nos dias atuais. Falarmos em salário pastoral, falarmos em dinheiro para a igreja, era um assunto delicado naquela época, porque aquela igreja, como eu falei, vinha de um contexto pagão. Diferente dos judeus, que estavam já acostumados a dizimar nos templos, os pagãos não estavam acostumados com isso. E também já existiam muitos falsos mestres que se aproveitavam das igrejas para o seu próprio benefício financeiro, como aconteceu na igreja em Corinto. Então, temos que entender que já naquela época o assunto sustento financeiro, sustento da igreja, sustento ministerial, daqueles que dedicam as suas vidas a pregar e ensinar o Evangelho, já era um assunto
de muita discussão. A ênfase desse texto, ele está no termo todas as coisas. Então, nós podemos chegar à conclusão de que, quer sejam espirituais, quer sejam materiais, tudo deve ser compartilhado com aqueles que pregam o Evangelho, com aqueles que dedicam as suas vidas a tal serviço. Isso pode parecer que não tem nenhuma conexão, nem com o texto anterior, versículos de 1 a 5, que termina quando Paulo fala na igreja: olha, cada um leve o seu próprio fardo. Parece que não tem nenhuma conexão com isso, nem com os versículos seguintes. Mas o que o apóstolo está deixando claro é que existe uma responsabilidade do cristão no sustento do seu mestre, do seu pastor, do seu missionário. E eu gosto até da oportunidade de falar disso, né, de compartilhar disso com vocês, porque estou na mesma posição de vocês. Não sou pastor nem missionário, né, não sobrevivo do sustento da igreja, mas é um desafio que, ao olhar para as Escrituras, é de todos nós, né? Então, em pé de igualdade com vocês, é que eu compartilho essa advertência do apóstolo Paulo. Isso nos faz pensar que Deus, de fato, está interessado na nossa vida financeira. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas o que você faz com o seu dinheiro, com aquilo que Deus sustenta você, com aquele recurso que Deus te sustenta, é do interesse dele. Em Mateus 6, 21, diz: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O que fazemos com os nossos bens materiais evidencia o quanto nós valorizamos as coisas espirituais. Essa é uma verdade, é isso que nós vemos no versículo 6. Mas nós temos, o que está dizendo é, temos que contribuir com o sustento do ministério onde estamos fazendo parte, do nosso mestre. Essa é uma verdade. Mas a vontade de Deus não é só para que a gente contribua financeiramente, mas existe uma consequência com essa contribuição. Existe uma bênção com essa contribuição. E essa é a ligação desse versículo com os versículos que vêm subsequentes, onde nós começamos a entender a lei da semeadura. Vamos ler novamente, vou ler novamente os versículos 7 e 8. Pois o que o homem semear, só um momento, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Essa segunda parte, sobre a lei da semeadura, ela começa com um alerta. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba. O apóstolo Paulo, acredito que estava falando sobre as implicações na vida daquele que falha com essa responsabilidade cristã. Porque não é possível enganar a Deus, não é possível zombar de Deus, porque Ele mesmo fez uma determinação. Ele determinou que o que nós fazemos aqui na terra, ou o que nós fazemos na vida de maneira geral, nós vamos colher o resultado disso. O que nós plantarmos, colheremos. Essa é uma determinação, essa é uma lei universal. Tudo que nós fizermos, para toda ação existe uma reação, existe uma consequência. Essa é a lei universal, uma lei que vem
de Deus. Uma lei que já conhecemos antes, inclusive, quando Jesus conta a parábola do semeador. Mas o apóstolo Paulo, ele vai um pouquinho além. Ele fala, não é importante só semear e colher. Onde você semeia, o campo que você escolhe colocar a sua semente, também influencia no que você vai colher. Isso é uma verdade, né? Temos uma terra fértil. Se plantarmos uma semente nessa terra fértil, ela vai germinar. Mas uma terra fraca, uma terra árida, sem energia, sem vida, com certeza a semente não brotará. Então essa é uma verdade também. E então somos apresentados a dois terrenos diferentes, onde podemos colocar a nossa semente, onde podemos investir aquilo que o Senhor tem nos dado. Temos que lembrar que neste contexto, deste texto, o apóstolo está falando sobre bens materiais. Ele está falando sobre finanças. Então nós temos que olhar para a semente como se, onde eu estou investindo o meu dinheiro, onde eu estou colocando o meu dinheiro. E o primeiro é aquele que decide semear na carne. Aquele que decide, pois quem semeia na carne, versículo 8, da carne colherá destruição, da carne colherá corrupção. É tudo aquilo que resulta em morte. No capítulo 5 de Gálatas nós vimos as obras da carne, tudo aquilo que tem como final a morte eterna, separação entre o homem e Deus, que finaliza com o versículo 21 de Gálatas 5:21, onde diz: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Essa ilustração de Paulo é interessante, porque quem em sã consciência deixaria a sua semente num solo de corrupção, num solo de destruição? Quem planta uma semente esperando colher morte? Isso não tem lógica, não tem sentido algum. Mas por vezes você e eu fazemos isso. Investimos recursos, investimos tempo, energia naquilo que não nos trará nada em retorno. Então a semente que é colocada, colocada na carne, ela colherá destruição. Ela foi gasta, ela nunca será recuperada. Mas por outro lado, existe a semente. Quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Aquele que está semeando as coisas de Deus no Espírito, ele está semeando, ele está investindo em um fruto de vida, que irá gerar uma outra semente, que se plantada, gerará um fruto eterno. Por isso que a palavra de Deus, no versículo 8, nos fala: quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Plantar sementes no solo certo é glorificar a Deus com aquilo que nós temos. É investir, não é desperdiçar o recurso que Deus nos dá. Naturalmente que essa palavra e essa aplicação, ela tem diversas outras aplicações na nossa vida. Não só no recurso financeiro, mas o nosso tempo, aquilo que talvez seja mais precioso é o nosso tempo, que para a gente parece ser tão difícil, né? Falando por mim, tão difícil, né? Às vezes vim aqui no sábado para limpar a igreja, porque o tempo
nosso é tão precioso que às vezes a gente pensa duas vezes, se desanima desse processo. E tantas outras coisas que nós podemos dedicar, que Deus nos dá, e que nós não dedicamos a Ele. Mas é importante, e para mim particularmente, respeitando obviamente a igreja que a gente faz parte, e o cuidado que nós como igreja IBF e o nosso pastor tem em falar sobre finanças, em falar sobre dízimo, em falar sobre oferta, né? O cuidado que nós temos de refletir de maneira sensata, de maneira bíblica, né? O próprio apóstolo Paulo, ele tinha muito receio disso. Era ele mesmo que levantava o seu sustento, porque ele tinha receio de que o testemunho de vida dele fosse uma pedra de tropeço para os incrédulos. Então é um assunto muito delicado, mas o apóstolo Paulo aqui, ele é muito firme também. Às vezes o que a palavra fala aqui, né, de que onde está o nosso coração está o nosso tesouro, é muito verdade. Às vezes nós não queremos nem fomentamos esse tipo de reflexão, porque somos de fato apegados ao que temos materialmente. Fazemos planos e agora estamos numa onda aí. Já me peguei umas 2, 3 vezes conversando com irmãos da igreja a respeito de investimentos. Investimentos há tantos anos, 20 anos aí, vamos deixar esse dinheiro parado para render. Já conversei muito sobre isso, mas nunca paramos para bolar, investir em algo financeiramente para o reino de Deus. Eu confesso, nunca parei para pensar no que eu posso investir financeiramente para que o reino de Deus se expanda. E é isso que o apóstolo está trazendo, essa responsabilidade aos nossos olhos, é responsabilidade nossa, porque é Deus que nos sustenta. E pode ser até engraçado pensar nisso, como as pessoas deturpam essa mensagem, né? Mas 2 Coríntios 9,6 também deixa uma reflexão importantíssima para a gente. 2 Coríntios 9,6 diz: lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Quanto mais nós dispormos para a obra de Deus, de tudo que nós temos, da nossa vida, da nossa energia, tudo que nós temos, e colocarmos na obra de Deus, nós colheremos. E é essa promessa incrível, essa é a melhor promessa desse texto. Porque Deus poderia falar: olha, você tem que fazer isso. Cada um de vocês é obrigado a investir tudo que vocês têm, sem nada em troca. Mas Deus é muito bom. Deus é muito maravilhoso com todos nós. Misericordioso. Porque Ele nos fala. E aí pulamos para o terceiro ponto. Versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos. A certeza é que vamos colher, que tudo que nós investirmos no reino de Deus vai frutificar e vai chegar a hora certa de colher esse investimento. Pode ser durante a nossa vida, mas também pode ser na nossa eternidade. Nós temos que ter sabedoria para entender isso, porque o pecado, ele é, na sua totalidade, a realização de algo egoísta e imediato. Nós fazemos e cometemos pecados porque queremos saciar a nossa própria vontade.
e ter a consequência imediata disso. Nós não queremos esperar, nós não queremos ser pacientes, né? Sermos constantes, sermos persistentes. Nós queremos um resultado imediato. Por isso que abrimos mão do que é certo para fazer o errado. Mas, ao fazer o que é certo, nós teremos frutos bons. E esses frutos chegarão na hora que Deus quiser. E talvez seja a maior dificuldade nossa. É a paciência de esperar. E também tem uma outra coisa, né? Não é porque você plantou um pé de manga, uma semente de uma mangueira, que você vai contar no relógio a hora que ela vai germinar, a hora que ela vai crescer, quando ela vai frutificar e qual o sabor do fruto dela. Essas coisas fogem do nosso controle, por isso nós semeamos. Mas quem cuida de todo esse processo é o Senhor da seara, é o dono de tudo, é o dono do campo. É Ele que cuida desse processo até a hora da colheita. Então, seria tão fácil falar, né? E chegar e falar: olha, gente, se você investir o seu tempo, você vai ter uma vida mais longa. Se você investir o seu dinheiro, você vai ser mais rico. Mas o fruto, só quem sabe é Deus. A recompensa, ela vem. Essa é a promessa maravilhosa. Mas de que forma ela chega, só quem sabe, Deus. Então, isso serve para que a gente também esteja alerta. Não acreditemos em promessas que não estão baseadas nas verdades bíblicas. O que Deus nos promete é que existe um tempo de colheita e certamente ele chegará. E nesse versículo 9 também apresenta para a gente não só uma promessa, mas um perigo. Um perigo que o próprio apóstolo Paulo, ele se inclui nisso. O perigo de nos cansarmos da obra do Senhor e nos desanimarmos e desistirmos. O que nós podemos fazer para nos mantermos firmes, para nos mantermos constantes, para sermos persistentes, esperar a hora pacientemente, a hora da colheita, a hora de colher aquilo que nós entregamos à obra de Deus? Nós nos lembramos de um exemplo. Esse exemplo foi dado por um autor, inclusive indicado pelo pastor, um comentário bíblico, que é a igreja de Éfeso e Tessalônica. Essas duas igrejas foram elogiadas porque eram igrejas ativas, eram igrejas que estavam envolvidas no ministério ativamente. Mas em Apocalipse 2 é relatado que a igreja de Éfeso se desviou, abandonou a sua fé, apostatou da fé. E por outro lado, a igreja de Tessalônica, ela é elogiada lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, onde diz: lembramos continuamente diante de nosso Pai, nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado. Prestem atenção no que a igreja demonstrou: o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo.
sem a visão, sem a esperança da volta do nosso Senhor Jesus, do futuro que nós temos como filhos de Deus, ao lado do nosso Deus, sem essa expectativa nos nossos corações intensa, nós podemos ser ativos, podemos fazer e acontecer na nossa igreja, na comunidade, mas sem essa visão constante, as coisas podem acabar perdendo o sentido. O trabalho pode acabar perdendo o seu valor, porque nós não entendemos o porquê fazemos, o porquê servimos, por que é importante fazer tal evento, e nós não sabemos a razão. Então a perspectiva, a esperança em Cristo, a motivação do amor e a fé, elas têm essa mesma consequência, nos mantermos firmes, constantes, na expectativa da colheita. Não podemos permitir que essa motivação verdadeira de louvar e agradar a Deus em tudo que fazemos morra. Eu me lembro bem que durante um tempo eu participei de um grupo de louvor na igreja lá de Vitória da Conquista. Participei desse grupo e no começo era muito interessante. Nós fazíamos uma oração antes de começar o ensaio, e sempre nos lembrávamos de que aquele momento era um momento de adoração a Deus, era um momento de fazer o melhor para Deus, não para os outros. Mas é interessante como, às vezes, pelo nosso próprio pecado, essa mentalidade de estar ali para servir, ela some vagarosamente da nossa mente. E, por vezes, nos pegávamos como qualquer músico se preparando para um concerto, se preparando para um show. Porque a rotina, impunha ensaios, e aquela mentalidade e aquela perseverança não existia. Então, é tão fácil a gente deslizar, escorregar e continuar a ladeira abaixo, quando nós não temos a visão, não perseveramos na visão de Cristo, como nosso Senhor Jesus, como nosso Senhor Salvador, que irá voltar. Que esse talvez seja o melhor das consequências de semear no solo certo. É que ele vai voltar por você, mas ele vai voltar por aquele que foi fruto do seu investimento. Para quem já teve a oportunidade de levar alguém a Jesus, sabe o que é esse sentimento, essa alegria, dessa expectativa de que eu estou fazendo a minha parte, eu estou colocando a minha semente no solo certo. O texto, ele finaliza com uma outra observação, no versículo 10. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente os da família da fé. Nós temos a responsabilidade com o nosso mestre, isso nós já vimos. Nós temos a responsabilidade de plantarmos nós mesmos a semente no solo certo, mas também temos a responsabilidade de fazer o bem a todos, independente se é da nossa comunidade ou não. Um exemplo disso, o pastor citou o trabalho do casal missionário,
Eu sinceramente, agora que tenho viajado para Vitória da Conquista, observo mesmo a quantidade de andarilhos, mas nunca houve incômodo no meu coração a respeito disso. E isso não provém de Deus. É difícil de admitir isso, mas Deus só trabalha à medida que nós deixamos. Nós estamos com o coração e com a mente atentos ao que Ele quer, ao que Ele quer fazer através de nós. E esse é um exemplo de olhar para o outro da maneira como Jesus quer que a gente olhe. Não só pensando no que Ele pode contribuir de volta. Nosso pensamento não deve ser esse. Deve ser apenas de semear. Deve ser apenas de colocar a semente no lugar certo. Eu estava assistindo um vídeo com a minha esposa. Na verdade, eu assisti sem ela, mas mostrei a ela depois. Não sei se vocês já viram. Um bonsai. Nos supermercados aqui, alguns supermercados aqui tem um bonsai. Bonsai é uma miniatura de uma árvore, que é plantada a semente, e a miniatura é feita de maneira que aquela pequenina árvore se pareça exatamente com uma árvore adulta, mas uma estatura bem menor. É transformar uma árvore grande em uma árvore anã. Nanismo que chama, né? E eu estava assistindo com ela um vídeo que mostrava uma senhora chamada Yamamoto, com 55, 60 anos de idade, 50 anos que ela fazia bonsai. E aquela árvore, ela só fica pequenininha porque diariamente tem que podar ela, tem que regar ela, fazer enxerto. E ela mostrou no vídeo uma pequena raiz, uma raiz desse tamanho desenvolvida. Ela falou: olha, essa raizinha aqui demorou 3 anos para pegar. Só depois de 5 anos que eu vou saber se ela vai se transformar numa árvore ou não. E só depois de 3 gerações o trabalho vai estar concluído. Ela começa algo que ela não vai ver o resultado. 2 gerações à frente, as árvores que ela vendia eram consequência do trabalho do seu avô. E eu fiquei impressionado, porque as árvores mais valiosas aí têm cerca de 800 anos de cuidado constante, diário, para que ela não cresça, para que ela mantenha a sua estatura. E ela fala: talvez a habilidade mais difícil para quem trabalha com bonsai seja a paciência. Porque a primeira folha só nasce depois de 20 anos. Imagina um trabalho desse. Imagina um trabalho desse numa época que nós vivemos. No momento que nós vivemos, onde queremos tudo de maneira instantânea. E essa visão dessa mulher: eu estou plantando para as próximas gerações terem um resultado. Essa é a nossa responsabilidade como igreja. É plantar independente da colheita. Ela vai chegar, mas a nossa missão é apenas semear. Amém? Abaixe seus olhos, abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, eu sei que o Senhor quer nos usar, já tem nos usado imensamente aqui, nossa igreja local, na cidade de Barreiras. O Senhor tem transformado vidas através de nós, mas nos desperta como igreja, Deus, para fazermos mais
Toca nos nossos corações, Pai, porque o Senhor quer nos usar. O Senhor quer nos usar como semeadores aqui na nossa realidade, Deus. Aqueles que estão à nossa volta. O Senhor quer que nós preguemos a palavra. O Senhor quer que nós que a gente invista financeiramente aqui na nossa igreja, para que ela se desenvolva, Deus. Obrigado, Pai, pela vida do nosso pastor e por nos usar como instrumento de manutenção e de salário para ele, de todo o trabalho que ele tem feito de maneira árdua, Senhor. O Senhor tem nos usado e somos instrumentos teus na vida dele. Obrigado por esse privilégio. Sei que o Senhor quer fazer muito mais através de nós, através de mim, Senhor. Por isso nos dá um olhar atento à necessidade daqueles que nos servem, sejam da nossa igreja, sejam de fora daqui, em qualquer lugar, Deus, possamos estar atentos às necessidades e dispostos a supri-las. Essa é a nossa oração, Deus. Nos dá corações e mentes sensíveis para ouvir quando o Senhor nos diz: vá e faça. Essa é a nossa oração, fazemos no nome do Teu Filho Jesus,